O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas que os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós acabamos então de ouvir este evangelho escrito por São João, e ele nos narra esse texto muito conhecido de todos nós, que é justamente, as bodas de Caná. Eu já estou aqui com vocês há 6 anos. São 6 anos que vocês me ouvem só nesta celebração de Nossa Senhora Aparecida, eu pregando sobre esse evangelho. E isso tantos outros anos de vida e de caminhada de fé que vocês têm, ouvindo tantos outros padres falarem sobre este mesmo evangelho. Então, quantos padres, Padre, vou começar aqui recente já, não vou nem pegar os lá do fundo, não vou começar nem pelo Padre Pavese. Eu vou começar aqui, Ocimar, depois vocês tiveram Padre Leandro, tiveram Padre Luciano, Felipe, eu. Isso eu estou falando aqui, quanto comunidade Assunção. Então, quanto tempo vocês já não ouvem este evangelho? Acredito que vocês já sabem tudo dele. Então talvez o que eu diga pode ser um chover no molhado, talvez não chegue ao coração de vocês como deveria. Mas eu vou tentar trazer uma mensagem a vocês a partir de uma reflexão, para ver se a gente consegue, de uma certa forma, sair daqui renovados, porque é para isso que a gente vem à igreja. A gente vem à missa para, ouvindo a palavra, reflexão, nos alimentando do corpo e sangue de Cristo, sairmos diferente. Então vamos lá, o Evangelho de João nos narra Jesus numa bodas de Caná. Por que São João nos narra isso? Para a gente ver que Jesus também ia em festa, que Jesus também estava junto da sua família numa festa? Não.
nós vemos que São João, ao narrar este evangelho, ele está querendo nos falar da vida, pois a nossa vida é uma verdadeira festa de casamento. E alguém pode falar: ih, padre, é mesmo, porque a minha vida tá um pesadelo, igual o meu casamento. Mas não é nesse sentido não que eu estou dizendo, tá? A nossa vida, de fato, é uma festa de casamento. Porque quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós encontramos que a festa de casamento é a imagem utilizada para falar da comunhão da humanidade para com Deus. Então, falar da comunhão nossa enquanto humanidade com Deus é falar de alegria, é falar de vida, é falar de salvação. Então, falar da festa de casamento é falar deste compromisso, desta aliança que nós fazemos com Deus. E por isso que depois os casais também celebram a festa com a troca das alianças. Então vou repetir: na nossa vida é uma festa de casamento, pois o casamento nada mais é do que o compromisso entre o marido e a mulher, só que se tornou esta imagem depois de o homem selar uma aliança com Deus, ou ainda melhor, de Deus selar aliança com o homem, porque foi da parte de Deus. Então, tanto no casamento entre marido e mulher, e entre também nós e Deus, a nossa vida aqui na terra deve ser uma festa, deve ser marcada por alegria. A vida a dois, ninguém se casa para sofrer, todo mundo casa para viver feliz, para a felicidade. Assim nós estamos aqui nesta terra e fomos criados não para sermos tristes, mas nós estamos aqui para sermos felizes e alcançarmos a felicidade eterna. Mas assim como numa festa, assim como num casamento, o casamento tem as suas dificuldades, assim também é na nossa vida. Porque uma vida matrimonial é fácil? Não. Como eu dizia, quando a gente fala, que a nossa vida é como uma festa de casamento, eu brinquei com vocês, tem uns que falam que é mesmo, porque é uma vida horrível, às vezes tem as brigas, mas a nossa vida em si não pode ser, tem que ser marcada pela alegria. Então, como eu estava dizendo, o casamento, ele tem as suas dificuldades, tem os seus sofrimentos, tem as suas discussões, tem os seus momentos de DR, que discutir as relações, tem um momento de repensar, mas também tem os momentos de encantamento, os momentos de celebrar. Assim também deve ser a nossa vida. A nossa vida também é marcada por dor, por sofrimento, por dificuldade, às vezes perca do emprego, estamos saindo aí da pandemia da Covid-19, nós temos visto que tem aumentado o número de pessoas que têm os seus comércios quebrados, pessoas que estão ficando desempregadas. Então, assim como num casamento nós encontramos dificuldade, na vida matrimonial nós encontramos dificuldades, sofrimentos, discussões, assim na nossa vida, no dia a dia, nós também encontramos problemas, sofrimentos, aflições, mas isso não pode tirar a nossa alegria. Assim como na vida do casal, ele tem que levantar a cabeça e seguir, perdoar, conversar, buscar, fazer laços e retomar a vida, assim nós também, diante da dificuldade, diante do problema, diante do sofrimento, nós temos que erguer a cabeça e nos levantar. Mas hoje, nós vemos que é tão difícil fazer isso. Quando a gente olha para a vida de um casal, hoje na primeira briga já se separam. E nós também, parece que na primeira dificuldade que nós temos, nós também queremos cessar a nossa vida. Nós parecemos já desanimar, já nós não queremos erguer a cabeça e continuar. O primeiro problema que acontece conosco, a gente já fica deprimido. Então a gente precisa nós precisamos resgatar a alegria. Esses dias eu conversava com um grupo de pessoas e nós falávamos da festa de casamento, por exemplo. A festa de casamento antigamente já era diferente. Como que era uma festa de casamento antigamente? Os tios se reuniam tudo na casa da mãe e do pai da noiva, esticava o encerado, não era assim? Esticava o encerado, fazia os espetos de bambu com as carnes,
né, reuniam uns dias antes para descascar a batatinha, para fazer a batatinha no molho. E hoje, como que são os nossos casamentos? Hoje a gente chega e malemar consegue cumprimentar os noivos, não é assim? Não se vive mais a alegria, nem no casamento. Então, para a gente tentar perceber, né, se numa festa de casamento dos nossos tempos, nós já estamos perdendo a alegria, já estamos perdendo aquilo que é essencial, que é a família estar unida, porque hoje é só pompa, hoje é só, né, decoração, é só a beleza da selfie que fala. Imagine na nossa vida como que nós não estamos. Se nem na vida nossa lá, quando os noivos vão se casar, já não tem mais a essência do casamento, imagine a vida como nós não estamos. Nós estamos perdendo a essência do viver. Nós estamos perdendo a alegria do viver. E nós precisamos retomar isso na nossa vida. Nós precisamos retomar. Não precisamos voltar, descascar aquele 20 quilos de batatinha. Mas nós precisamos, né, ter mais essa unidade entre a família, entre a comunidade, entre nós seres humanos. Nós estamos vivendo, né, esse ano o tema da nossa festa, em todo o nível nacional, da festa da padroeira, com Maria, caminhar juntos para construir uma igreja missionária. O juntos, caminhar juntos é sínodo, e nós estamos vivendo o sínodo na nossa igreja. Nós precisamos caminhar mais juntos, buscar esta unidade. Se não tiver unidade, não tem alegria. Onde há divisão, só há ódio, só há falta de respeito. Nós precisamos resgatar a unidade, resgatar o amor, a unidade entre nós, para resgatar a alegria e o sentido da vida. Hoje você conversa com as pessoas só vêm deprimidas, as pessoas só sabem reclamar da vida. Não estou reclamando que as pessoas reclamam, mas eu estou falando que é uma constatação de que as pessoas andam tristes, abatidas. Você vê o sofrimento marcado no rosto das pessoas. Então nós precisamos mudar. Nós precisamos resgatar as alegrias que talvez nós tínhamos antigamente. Assim como numa festa de casamento entre os esposos se tinha, nós precisamos na nossa vida, no dia a dia, nós precisamos resgatar a nossa alegria de viver. Resgatar tudo isso. Depois eu convido vocês para nós olharmos a figura de Maria, a ação de Maria. Maria é uma mulher do silêncio. Maria é uma mulher de poucas palavras. Nós não encontramos muitas falas de Maria, nós encontramos atitudes, mas quando as suas ações são colocadas no sagrado texto, nós vemos que são ações urgentes, necessárias, importantes para nós. Maria é a mulher do silêncio, Maria é a mulher das poucas palavras, mas ao mesmo tempo é uma mulher de coragem, é uma mulher audaciosa. E nós ouvimos no evangelho de hoje, diante da necessidade de vinho, naquela festa de casamento, ela se preocupou com a reputação dos noivos, porque se faltasse vinho era o quê? Faltar bênçãos para o casal. Então ela se preocupa com eles, e ela intercede a seu filho Jesus. E nós vemos que Jesus é um tanto quanto teimoso, né? Parece que Jesus hoje no evangelho é um adolescente, né? Birrento. A mãe fala, mas não ouve a mãe, né? Parece que a mãe tem que dar uma enquadrada em Jesus. Fala, não, olha, fala para os serventes, vai lá e faz o que ele disser. Ou seja, ele não tem muita escolha, porque eu sei que chegou a hora. Se ele está falando que não é a hora dele, mas é o momento dele, né? E Maria então é essa intercessora. É ela então, diante da dificuldade daquele casal, diante da aflição daquele casal, ela vai até seu filho Jesus e intercede por eles. E assim também nós, na nossa vida, devemos ter sempre Maria como a nossa companheira de caminhada. Nós, como eu dizia, nós estamos saindo de uma pandemia. Quantas vezes durante a pandemia nós não dobramos também o nosso joelho e também imploramos a Nossa Senhora para que ela olhasse por nós, pelas nossas famílias, pelo nosso país? Se nós estamos aqui é porque tem muita ciência. Se nós estamos aqui é porque teve vacina. Se nós estamos aqui
é porque teve muito estudo, porque tem muita universidade, tem muita educação, tem muitas medidas preventivas, mas também tem muita oração do nosso povo, muita oração. Então nós nunca devemos nos cansar de rezar e de continuar pedindo a Nossa Senhora, assim como nós fizemos, diante dos momentos que as nossas famílias estavam, passando por percas, por dificuldades por conta da pandemia, o medo que nos tomou, nós dobramos o nosso joelho, que nós continuemos também a dobrar o nosso joelho, e continuemos a ser pessoas de oração. E por fim, nós devemos olhar a ação de Jesus. O milagre que Jesus realiza não é simplesmente um vinho dado aos convidados, mas é Jesus que se assume como vinho naquela festa. Ele se dá como o melhor vinho, ele se apresenta como o melhor vinho, ele dá o que ele tem de melhor. E nós, que devemos ser iguais a Jesus, o que nós temos dado ao mundo? Jesus, ele deu o que ele tinha de melhor para a humanidade, fazendo-se o melhor vinho daquela festa. E nós, o que temos dado ao mundo? Talvez a gente não tenha dado nenhum vinho chapinha, nem isso nós não temos dado. Hoje em dia, o que nós estamos oferecendo para o mundo? Ódio, desrespeito, xenofobia, aparofobia e tantas outras coisas, racismo. Parece que a humanidade, enquanto avança intelectualmente, nós estamos regredindo nas nossas ações. E estamos oferecendo não o que temos de melhor, mas aquilo que nós temos de mais podre dentro da gente. E daí faz de nós talhas secas, que ao invés de produzir vida no mundo, nós temos produzido morte, muitas mortes. Então que no dia de hoje, nós possamos aprender com Jesus, que nós sejamos pessoas que oferecem ao outro o que tem de melhor, e para que o nosso coração se amoleça, para que a gente consiga ser este vinho melhor para o irmão, que nós rezemos a Nossa Senhora, que ela interceda junto a seu Filho Jesus, e que Ele nos ajude com a sua graça. E sendo pessoas melhores, pessoas de oração, pessoas que ofertam do melhor vinho para a humanidade e para o mundo, nós possamos resgatar a unidade, o amor, a fraternidade entre nós e a alegria da vida. Que a Mãe Aparecida olhe por cada um de nós. Assim seja. Amém. Permanecei em